Deus, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, e eu quero dar sequência naquilo que nós já começamos a falar nesse momento. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17 somente. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Aleluias, glórias a Ti, Jesus. Nós vamos conversar um pouquinho de maneira muito simples, queridos. Nós vamos ler o texto de Gênesis para introduzirmos essa palavra que prometo para você que não vai demorar. Fique aí tranquilo no seu sofá, aconchegue com a sua família e abra o seu coração para aquilo que o Senhor quer falar com você nessa noite. Eu sei que muitos de nós, criamos muitas expectativas, ou melhor, todos nós criamos muitas expectativas em muitos momentos da nossa vida, porque muitas vezes nós queremos que aconteça algumas coisas, queridos, que nos satisfaça. E se você vê, durante todo o percurso da humanidade, queridos, as pessoas sempre caíram em busca de algo que os satisfizesse, que satisfizesse os desejos do coração deles. Então todas as vezes que o ser humano caiu, queridos, em todos os tempos da história, foi porque eles estavam em busca de algo que satisfizesse o desejo do coração humano. E a Bíblia já nos advertiu, queridos, que enganoso é o coração do homem. Então talvez você que está me ouvindo hoje está sendo enganado pelos seus próprios desejos, está sendo enganado por aquilo que talvez você tenha almejado e sonhado, simplesmente para satisfazer uma vontade sua. E muitas vezes, queridos, as nossas vontades estão baseadas naquilo que é passageiro e não naquilo que é eterno. Então quando nós examinamos, queridos, toda a história da humanidade, em todos os tempos, queridos, as pessoas sempre foram enganadas, e as pessoas sempre foram seduzidas. O povo de Deus sempre foi seduzido, quando ele deixa de olhar para aquilo que era a vontade de Deus, e eles passaram a olhar para aquilo que era a própria vontade, aquilo que eram os próprios desejos, e ao realizarem, e ao irem em busca dos próprios desejos, eles pecaram e se distanciaram daquilo que era eterno. Presta atenção no que eu vou te dizer agora, queridos. A minha vontade, a sua vontade, sempre vai nos direcionar àquilo que é passageiro. Mas a vontade de Deus, queridos, que às vezes nós não compreendemos, a vontade de Deus que está muito fora da imaginação do homem, ela sempre vai nos levar à perfeição naquilo que é eterno. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite para isso, queridos, que você tire o foco daquilo que você deseja, tire o foco daquilo que você almeja, porque aquilo que nós desejamos, como eu disse, geralmente nos leva a satisfazer desejos terrenos, mas que você nessa noite, que você foque no Criador dos céus e da terra, e que você olhe para o plano perfeito de Deus, queridos. Nós estamos no meio do processo, mas o plano perfeito de Deus, Ele não deixou de ser perfeito porque o homem pecou, Ele não deixou de ser eterno porque o homem hoje morre, para essa vida humana. Ele é perfeito, queridos, porque o nosso Deus, Ele não falha, e o plano dEle, a boa obra que Ele começou na minha e na sua vida, queridos, vai se cumprir, se tão somente nós nos colocarmos diante da presença dEle. Amém? Gênesis capítulo 2, versículo 15 diz o seguinte: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e guardar. Nós poderíamos ler todo o texto, queridos. Eu vou resumir um pouquinho, o nosso tempo hoje é um pouco curto. A segunda parte do versículo que nós lemos: de toda árvore do jardim, Deus fala para o homem, você pode comer livremente, é tudo seu, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. O título da minha palavra hoje, queridos, deixa eu voltar aqui. Se você quiser anotar, se você não quiser anotar, depois você vai poder rever o nosso culto, assistir quantas vezes você quiser. O título da minha palavra é muito sugestivo, enquanto eu estava estudando, eu quis colocar isso aqui para chamar a atenção mesmo. É dependência ou morte. É um grito muito parecido com o grito mais conhecido do Brasil, que aconteceu lá dia 7 de setembro de 1822, quando Pedro Alcântara, mais conhecido como Dom Pedro I, dá o grande grito de independência que mudaria a história da nação brasileira. Vocês sabem disso. E após esse grito de independência, o Brasil ele começa a trilhar
outros rumos, que mudou a história de todos nós, da minha família, da sua família, e nós deixamos de caminhar na escravidão e passamos a caminhar na independência. Então hoje nós somos nação independente por causa de coisas que aconteceram lá atrás. Mas o meu título, queridos, a sugestão do meu título, ele é totalmente o contrário, porque ao contrário dos grandes feitos da independência, do grito lá atrás, de Pedro de Alcântara, a independência que o homem tem buscado, ela não é saudável, ela não tem nada a ver com a independência, que um dia mudou a história da nossa nação. Muito pelo contrário. Eu quero que esse título, queridos, fale muito com você hoje, porque nós vamos falar muito baseados na palavra dependência. Porque quando você olha para a criação, queridos, quando você vê todo o processo da criação, todo o cuidado de Deus, queridos, que é algo tão sublime, quando Deus cria todas as coisas, quando Deus cria o jardim, e quando Ele cria o jardim, vê que está bom, mas e faltava algo, então Ele cria o homem e a mulher, únicos, queridos, únicos em todo aquele universo. Então Ele cria o homem e a mulher, e quando eu falo homem e a mulher, eu quero que você se coloque nesse lugar, mas Deus nos cria com uma característica que deveria ser determinante, ou melhor, uma característica que é determinante para o sucesso da nossa vida, e essa característica se chama dependência. Amém? O Senhor nos cria para sermos dependentes dEle, e quando você entende essa palavra dependência, quando você entende esse vínculo de dependência que Deus cria o homem, para com Ele, você vai ver que não foi algo de escravidão, mas foi algo para dar ao homem a liberdade. Pelo contrário, hoje o fator dependência talvez tem falado conosco ao contrário, Adria? Uma pessoa dependente, talvez ela se sente presa, mas quando Deus cria o homem e a mulher e coloca sobre eles um vínculo de dependência, queridos, Deus dá a liberdade para eles usufruírem de tudo aquilo que Ele tinha criado. Então na dependência o homem poderia comer de todos os frutos, criados por Deus, entre aspas, nós vamos chegar no ponto aqui que nós lemos. Na dependência o homem tinha o poder de governar todos os animais. Na dependência o homem tinha o poder e a liberdade, queridos, de se relacionar com Deus face a face. Meu Deus. Então quando Deus cria a mim e a você, lá em Adão, lá em Eva, o Senhor nos cria na dependência dEle, uma dependência, queridos, que gerava em nós o vínculo de caminharmos com Ele, de conversarmos com Ele, de andarmos com Ele e de administrarmos tudo aquilo ao qual Ele havia criado. E Ele coloca ali algo como símbolo do seu governo. Ele cria ali algo como símbolo entre a dependência e a independência. Então Ele fala para o homem, olha, vocês podem comer de tudo, passeiem pelo jardim, banhem nos rios, comam dos frutos, convivam com os animais, façam tudo que vocês quiserem, só não toquem naquela árvore, porque aquela árvore é a árvore da ciência, do bem e do mal. Então aquela árvore ali é o símbolo do meu governo, aquela árvore ali é o símbolo da minha autoridade. Amém? Mas o homem e a mulher agora, ele deseja algo, que é a independência. E aí a mulher, através da mentira ali, através do engano da serpente, vamos ler aqui, através do engano da serpente, há algo, que foi para mim a maior tragédia de toda a humanidade. Lá no capítulo 3, versículos 4 e 5, diz o seguinte: então a serpente disse à mulher: para com isso, é certo que vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no dia em que desse fruto vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir. Em outras palavras, ela está falando o seguinte: olha, come daquele fruto, porque quando vocês comerem desse fruto, vocês vão se tornar independentes, vocês vão conhecer coisas que vocês não conhecem, os olhos de vocês vão se abrir. E realmente ela estava certa. E ali, queridos, começa então, através de um desejo pela independência, todos os problemas de todas as gerações, de toda a humanidade, eles se iniciam porque o homem deseja ser independente. Meu Deus, hein, Kleber? Que tragédia, queridos. Então quero falar para você hoje, nessa noite, de maneira muito, muito objetiva, queridos.
Você não foi criado para ser independente. Você não foi criado para caminhar sozinho. Porque todos os textos bíblicos, né, que apontam para Jesus, que apontam para a salvação, vai apontar para relacionamento com Deus. E o nosso relacionamento com Deus não pode ser de alguém que é estranho e simplesmente se conheceu, mas o relacionamento com Deus que o Senhor deseja ter comigo, com você, queridos, é um relacionamento inabalável, de Senhor para servo, mas mais profundo ainda, de pai para filho. E quando nós entendemos e nós olhamos para Deus como nosso pai, nós vamos entender que o filho, ele precisa depender do pai. O filho, ele está em segurança quando ele é dependente. E nós vamos entender que quando o filho está na presença do pai, ele está seguro. Mas quando ele deseja ter a independência, ele vai caminhar por caminhos que ele deseja, que vai deixá-lo totalmente exposto às coisas desse mundo. Não coloquei aqui não, mas a gente poderia citar, né, a história do filho pródigo. Estava com o pai, na dependência do pai, na casa do pai, comendo a comida do pai, vestindo as roupas que o pai dava. Na casa do pai, queridos, ele tinha tudo. Na casa do pai ele tinha proteção, no pai ele tinha abrigo, na casa do pai ele tinha alimento, na casa do pai ele tinha gente para trabalhar para ele, na casa do pai ele tinha tudo, mas ele deseja a independência. E quando ele vai em direção à sua independência, e ele adquire a sua independência, ele percebe que agora ele está sozinho, agora ele não tem mais a proteção do pai, agora ele não tem mais a comida do pai, aquilo que ele desejava passou, aquilo que desejava, aquilo que atraiu o coração dele, ele viu que era fútil, que era banal, e agora ele se vê numa situação de independência, mas agora numa situação de profundos problemas que a independência nos traz. Eu repito para você, queridos, você não foi criado para ser independente. Título da minha palavra, eu repito: dependência ou morte. Qual é a sua escolha? Amém? Eu usei esse texto para a gente poder introduzir essa palavra, mas eu quero que você abra a sua Bíblia em um outro texto, porque agora a gente vai falar. Eu separei poucos aqui por causa do nosso tempo, mas eu quero compartilhar com vocês 3 benefícios da dependência, para que você seja atraído por essa dependência. O ser humano tem vivido sempre em busca da independência, né? Ele quer ter independência financeira. O filho quer crescer e terá 18 anos, porque ele se torna independente dos seus pais, tira a sua carteira, ele é independente para dirigir, para ir e vir. Então o ser humano, queridos, todo o foco da nossa vida é a busca para a independência. Mas a pergunta que eu faço para você é: será que a independência, ela é saudável para mim e para você? E quando nós vamos ler a Bíblia, queridos, nós vamos ver que no contexto espiritual, essa independência, ela certamente vai nos direcionar a um caminho que não é o caminho de salvação, a um caminho que não é o caminho de vida. E quando nós estamos fora do caminho da vida, nós entendemos que fora da vida existe a morte. Então, queridos, o Senhor criou você para que você seja dependente, porque quem depende do Senhor alcança dele a vida, e quem quer andar sozinho, quem quer ser independente, vai rejeitar a vida e optar pela morte. Vocês lembram lá do início do texto que nós lemos? Pode comer tudo, todos os frutos. Na dependência você faz tudo, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, não come não. Não come não. Esse aqui é um marco, porque no dia em que dela comeres, o que diz lá? Certamente viverá para sempre. Diz lá: certamente morrerás. Você não foi criado para ser independente, você foi criado para ser dependente do Senhor, Criador dos céus e da terra. 3 benefícios da dependência. Todo mundo abriu, com certeza você na sua casa abriu, e eu não. João 15, versículos 4 ao 7. João 15, versículos 4 até o versículo 7. Nós vamos ler, vamos compartilhar rapidinho. Eu separei aqui apenas 3. Dentro desse texto, a gente poderia discorrer um pouco mais, mas eu separei três itens aqui para você entender, queridos, a importância da dependência, a importância de você ser dependente de Jesus, a importância de você ser dependente do Criador, amém? Porque quando nós somos dependentes do Criador, queridos, a história é outra, amém? João capítulo 15, foi que eu falei, né? João
capítulo 15. Ai, gente, o aplicativo está. João, capítulo 15, versículo 4. Agora vai. Amém. Esse texto é um texto muito conhecido, que é aquele texto onde Jesus fala conosco, né, através, se colocando como uma videira e nós como os ramos, e ele diz o seguinte: permaneçam em mim. Grave o que eu vou falar para vocês já logo no começo. Permaneçam em mim, porque permanecendo em mim, eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, e se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse frutificará, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, e a semelhança do ramo secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Versículo 7, queridos, o último que a gente vai ler, depois de você ler todo o texto. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Glória a Deus. Você que está na sua casa aí, dá um glória a Deus. E nessa noite eu quero que você entenda sobre ser dependente. E essa palavra, na verdade, é um alerta, queridos, para o modo como você tem caminhado. Se até o dia de hoje você tem buscado a independência, queridos, o Senhor quer te trazer de volta a dependência dEle. Amém? O Senhor quer que você resgate alguns princípios que foram deixados lá atrás e que nos deixaram totalmente perdidos, porque quando a gente vê a questão da dependência, queridos, você olha, né, para a situação e para um relacionamento entre pai e filho. O filho que depende do pai, ele sempre vai se sentir seguro, não é verdade? Porque ele não vai se preocupar com a direção, porque o pai o conduz. Ele não vai se preocupar com o alimento, né, porque o pai o alimenta. Ele não vai se preocupar, queridos, com as coisas desse mundo, porque o pai o protege. O relacionamento entre pai e filho é algo extremamente interessante de você examinar, porque é justamente esse relacionamento que o Senhor quer que você entenda. E agora que ele faz uma analogia, né, ele faz uma explicação muito clara para os dias onde Jesus pregava essa palavra, mas ela também é muito objetiva e muito clara para mim e para você que estamos lendo, né, e meditando sobre essa palavra hoje. Uma palavra simples, uma palavra muito objetiva, que nós que hoje lemos podemos entender de maneira muito clara aquilo que Jesus estava dizendo. E eu saquei desse texto aqui 3 benefícios da dependência que o Senhor estava explicando para nós, que Jesus explicava para mim e para você. O primeiro deles está no versículo 4, né, onde ele diz o seguinte: olha, na dependência vocês estão ligados na videira. Ou seja, ele está dizendo: olha, quando vocês dependem de mim, vocês estão ligados a mim, não é verdade? Na parte A do versículo ele fala: olha, permaneçam em mim. Jesus falando para mim e para você. E eu, quando você permanecer em mim, eu não vou me desligar de você. Ele está dizendo isso: se vocês permanecerem em mim, eu vou permanecer em vocês. E aqui nós vamos entender, queridos, que ele se coloca como a videira, e ele faz referência a mim e a você como os galhos. Vamos entender isso, queridos? Em uma árvore, queridos, você vai entender que todo o alimento que os ramos, que o fruto precisa, ele vem através do tronco, né, e através das raízes que estão ligadas. Então quando Jesus se coloca aqui como a videira, ele está colocando como provedor para que os galhos permaneçam vivos. Ou seja, se vocês estiverem ligados em mim, eu vou dar a vocês a vida. Rensga, como diz o ditado lá da roça. Você precisa entender isso, queridos. E às vezes nós estamos tão tapados, a nossa venda está tão tapada, que nós não compreendemos o princípio da dependência. Depender, queridos, é você se colocar diante de uma pessoa que vai prover algo para você. E é justamente essa a proposta de Deus. Ele está dizendo para mim e para você: olha, eu sou a videira, eu sou a árvore, as raízes são minhas, eu que busco a água, eu que busco o sustento, e vocês precisam apenas permanecerem ligados em mim. Primeiro benefício, queridos, da dependência: na dependência nós estamos sendo sustentados. A dependência nos dá o sustento, não é verdade?
Você foi criado para ser sustentado por Deus, para ser dependente dEle. É certo, queridos, que o galho, ele não tem poder para buscar o que ele quer da terra. Ele vai se alimentar daquilo que o tronco, daquilo que a árvore dá a ele. É justamente isso que o Senhor quer que eu e você entendamos, queridos. Amém? Lá em Salmos capítulo 23, é um texto muito mal interpretado, mas que nós precisamos entender muito. Ele diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor. E na nossa linguagem, que na maioria das traduções está escrito o seguinte: o Senhor é o meu pastor e eu não preciso, ou melhor, e nada me faltará. Mas eu gosto muito de uma tradução que é mais original, que está escrito o seguinte: o Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada, ou de nada eu terei falta. Ou seja, se o Senhor é o meu pastor, e aqui ele se coloca como pastor, como provedor, e se eu estiver ligado nele, tendo ele como a minha referência de bom pastor, porque na palavra ele também já falou: olha, eu sou o bom pastor. Então, se nós temos em Jesus a referência do bom pastor, e nós estamos ligados nele, nós não teremos falta de nada. Isso não quer dizer que nós vamos ter tudo que nós quisermos, mas quer dizer, queridos, que nós vamos receber todo o alimento necessário, para que nós prossigamos na caminhada, firmes e fortes, para conquistarmos a vida eterna. Amém? Primeiro dos 3 benefícios que eu separei aqui, da dependência. Na dependência, nós estamos ligados em Jesus. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Amém? Versículo 5, eu separei aqui um segundo benefício da dependência, que eu e você precisamos entender hoje, queridos. Isso aqui não é para amanhã não, isso aqui é alimento para hoje. Segundo benefício da dependência no Senhor: olha, na dependência vocês serão frutíferos. Na dependência, ou seja, quando eu dependo de Deus, queridos, eu me torno alguém frutífero. Olha a importância da dependência, queridos. Vamos para o texto para você entender melhor o que eu estou falando para você. Lá no versículo 5 ele diz o seguinte: olha, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Tem muita gente querendo frutificar, queridos, mas tem se apartado da videira. Tem muita gente querendo ser independente e ainda querer ser frutífero. Eu quero dizer para você, queridos, a opção de ser frutífero só existe para o ramo que está ligado na árvore. Entenda isso, queridos. Experimente cortar uma galha de uma planta frutífera que você tem em casa. Por mais que ela esteja com os frutos, se você corta aquela galha, ela vai secar, os frutos vão morrer. E se você corta aquela galha antes dela frutificar, ela nunca vai dar fruto, porque ela não tem poder por si só para gerar frutos. Alguém, ou melhor, os ramos só vão frutificar se eles estiverem ligados na videira. Assim somos nós, queridos. Nós não temos o poder para dar frutos, nós temos o poder de sermos alimentados pela videira, e através do alimento que a videira nos dá, assim nós frutificaremos. Amém? É tão interessante que lá na igreja, também não coloquei aqui não, mas quero compartilhar com você, lá na igreja de Atos, no capítulo 2, você vai ver ali o início da igreja primitiva, e você vai ver alguns fundamentos espetaculares, que são princípios, que em uma outra ocasião nós vamos conversar aqui, que foram princípios fundamentais da igreja. Ali você vai ver que alguns princípios eram comunhão, partir do pão, não é verdade? Comunhão, partir do pão, onde as pessoas estavam juntos, onde eles se alimentavam, onde eles cuidavam uns dos outros. Mas você vai ver lá, em o último versículo desse composto de versículos, ali diz o seguinte: e o Senhor é quem dava o crescimento à igreja. Ou seja, a partir da atitude ali que os cristãos tinham, queridos, mas mesmo nessa atitude, os cristãos dependiam. A Bíblia fala lá, e o Senhor ia acrescentando no meio da igreja aqueles que iam sendo salvos. Ou seja, nós como igreja, nós como seres humanos, nós como alguém que vive nesse mundo, nós não temos o poder para frutificar por si só. Nós dependemos do Senhor para tudo. Por quê? Porque o ramo não tem a capacidade de extrair os nutrientes para a sobrevivência. O ar que nós respiramos vem do Senhor, a saúde que nós temos vem do Senhor, tudo que nós somos e temos vem do Senhor. Ele é o dono da vida
e Ele é o dono da morte. Nós só somos alguém quando nós estamos ligados nele. Glória a Deus, aleluia. Então, segundo benefício da dependência, na dependência, queridos, nós somos frutíferos. Quer ser frutífero? Seja dependente de Deus. Quer prosperar? Seja dependente de Deus. Não estou falando da prosperidade do mundo não, queridos, porque a prosperidade do mundo te afasta de Deus, mas a prosperidade de Deus te aproxima do caminho. Ou seja, quando nós somos independentes, nós nos afastamos do provedor e nos contemos com aquilo que o mundo oferece, com a falsa prosperidade. Mas quando nós estamos ligados na videira que é Jesus, queridos, nós somos alimentados por Ele, nós somos como eu poderia dizer para vocês, nós somos nutridos por Ele, e através da provisão dEle, nós nos tornamos frutíferos. Glória a Deus. Primeiro benefício, na dependência, nós estamos ligados na videira que é o provedor. Segundo benefício, na dependência, nós nos tornamos frutíferos. E terceiro benefício e último, na dependência, temos a liberdade de pedir ao Senhor o que nós precisamos. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que precisam, o que quiserem, e lhes será feito. Ou seja, quando nós dependemos do Senhor, queridos, nós estamos nele, nós somos ligados a Ele, e nós temos a liberdade para nos relacionar com Ele, porque o galho, queridos, ele se torna com a planta. Se você cortar um galho, queridos, a videira continua viva, mas o galho morre. Mas quando o galho está na videira, ele se torna um com a videira, e quando ele se torna um com a videira, ele está em total comunhão com a videira. É isso que o Senhor está me dizendo, queridos, é isso que o Senhor está dizendo para você. O benefício, queridos, mais um dos benefícios de dependermos dEle, é que quando nós dependemos dEle, nós nos relacionamos com Ele, nós nos tornamos um com Ele, e ao nos tornarmos um com Ele, o Senhor vai trazer a nós, queridos, todas as coisas que nós precisamos para sobrevivermos em Cristo Jesus. A dependência faz com que você esteja ligado com Cristo. A dependência faz com que você frutifique. E a dependência faz você, queridos, ter a liberdade de um relacionamento com Cristo. Vamos voltar lá atrás, lá em Gênesis de novo. Você vai perceber, queridos, que quando o Senhor ele cria um homem, Ele não cria o homem para um relacionamento superficial que ele poderia ter com os animais, mas Ele cria um homem, queridos, para ter um relacionamento totalmente diferente do que Ele teria com todo o resto da criação. Ou seja, Ele cria o homem para se relacionar com o homem. Então é justamente isso que Jesus está falando nesse versículo que nós lemos. Quando nós estamos ligados na videira, queridos, nós nos relacionamos com a videira. Ou seja, se Adão e Eva, queridos, naquele momento que eles se relacionavam com o Senhor, eles tinham a liberdade de compartilhar com o Senhor aquilo que eles gostavam, aquilo que eles faziam, aquilo que eles deixavam de fazer, aquilo que eles tinham feito de mais divertido durante aquele dia, porque eles se relacionavam com o Senhor, porque foi para isso que o Senhor havia os criado. Mas a partir do momento que o homem decide pela independência, há uma interrupção daquilo que nos alimentava, há uma interrupção em um relacionamento de intimidade. E agora, queridos, em Adão, onde todos pecaram, eles foram destituídos da glória de Deus, e agora, queridos, longe de Jesus, nós certamente morreremos. Jesus novamente vem como a ponte, né? E Jesus é a ponte que dá o acesso novamente a esse relacionamento íntimo e sincero e profundo com o Senhor. E é esse o convite que o Senhor tem feito para você através da cruz de Jesus, queridos. Volte à dependência dEle, volte à presença dEle, volte à dependência dEle, porque na dependência dEle, queridos, você estará seguro. Amém? Nosso tempo já foi. Eu quero só ler um último texto aqui para a gente finalizar, e aí nós vamos orar pelos nossos pedidos de orações e vamos encerrar nessa noite. Olha tanto que é interessante, lá em João capítulo 11, versículo 35, não precisa abrir não, está escrito o seguinte: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, em outra versão vai falar, aquele que estiver em mim, ainda que morra, porque agora nós estamos nesse mundo, a tragédia já aconteceu lá atrás, nós vamos ter que experimentar a morte, mas ainda que morra, viverá, porque aquele que está ligado em Cristo, viverá eternamente. Amém?
Resumindo a história e finalizando: na dependência você vive, na independência você morre. A escolha é sua, amém? Na dependência você frutifica, na independência você é estéril. Na dependência você está ligado com o Criador, na independência você caminha sozinho. E para quem caminha sozinho, queridos, nós já temos a receita: é morte. Resumindo e finalizando: na dependência você vive, na independência você morre. A escolha é sua. Vida ou morte, é você quem decide. Paizinho, muito obrigado, porque o Senhor nos deixou a Tua Palavra, e através da Tua Palavra te conhecemos de maneira muito mais profunda. Senhor, que os irmãos que me ouviram nessa noite, eles possam entender a importância da dependência, que eles possam entender a importância de estarmos ligados no Senhor, porque no dia da adversidade o Senhor nos acolherá, no dia da angústia o Senhor nos ouve, amém? Aquilo que parece derrota para o mundo, querido papaizinho, eu sei que no Senhor nós venceremos. Então, Pai, que o Teu Espírito Santo vá de encontro a cada um dos que me ouvem nesse momento, e que eles voltem à Tua presença. O melhor é saber que o Senhor nos aceita, papai. O melhor é saber que o Teu convite é para que todo aquele que tem andado errante pelo caminho, que volte à Tua presença, que volte até a videira. Papai, que nós jamais venhamos desejar a independência, mas que possamos ser dependentes do Senhor em tudo e em todas as coisas. É o meu clamor, em nome de Jesus. Seja dependente do Senhor, queridos, e que o Espírito Santo tenha total liberdade para continuar a falar ao teu coração, amém? Não segundo a minha palavra, mas segundo a palavra do Senhor, que é vida, que é viva e que é eficaz, amém?